conforme prometido no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre 10 plantas que ficam muito bem em ambientes internos. Essas plantas, elas não se restringem apenas aos ambientes internos. Elas podem ficar bem em outros ambientes também, mas elas ficam muito bem nestes ambientes internos, ok? E eu gostaria de chamar a atenção para quem me escuta que eu não estou falando a respeito da toxicidade das plantas. Esse vai ser um assunto tratado que eu pretendo tratar em um outro vídeo. Agora nós vamos falar apenas da adaptabilidade das espécies em ambientes fechados, ok? Então vamos lá? A primeira é o Chlorophytum comossum. O nome popular dele é clorofito. É uma herbácea de fácil cultivo e pouco exigente quanto à manutenção. Ela possui a cor toda verde na espécie típica. No entanto, as variegatas são as mais conhecidas e belas. Este da fotografia é o Chlorophytum comossum variegatum, onde se observa que a cor verde está no centro da folha e as faixas brancas nas laterais. Existe também o Chlorophytum comossum vittatum, onde a faixa branca está no centro e as verdes nas laterais, ou seja, o contrário do Chlorophytum variegatum. O clorofito é extremamente ornamental, como podemos ver. É indicado para cultivo à meia sombra e pleno sol, mas é bastante tolerante à sombra. Ele possui até 45 centímetros de altura. As flores nascem nas pontas das hastes nos períodos mais quentes do ano. São brancas em forma de estrela, muito lindas e delicadas, como podemos ver nesta foto. Todavia, diante da beleza da folha, elas se tornam totalmente sem valor ornamental. O clorofito aprecia solo rico em matéria orgânica, solto, drenado e mantido úmido. Então, a melhor maneira para se decidir sobre a rega é colocar o dedo na terra. Se tiver seca, rega. Se não tiver, não rega. A reprodução, ela é feita por divisão de touceira, quando a gente pega uma touceira e divide na própria planta, ou então com essas mudinhas que surgem aqui nas hastes do clorofito. O que a gente faz? A gente espera crescer um pouquinho, destaca com a própria mão e coloca na terra para enraizar. Por exemplo, assim, ó, essa está muito pequena, poderia deixar crescer um pouco mais, mas eu vou fazer apenas para mostrar para vocês. A gente destaca a mudinha e coloca então, e aí ela vai, com o passar do tempo, ela vai criar raiz e vai virar aqui um outro vaso de clorofito. A segunda é a Sansevieria trifasciata, que é a espada de São Jorge. É uma herbácea de muita resistência, pouco exigente quanto à manutenção. As folhas possuem uma tonalidade verde, às vezes acinzentada, e as variegatas possuem margem de coloração amarela. Devem ser cultivadas a pleno sol ou meia sombra, mas toleram bem a sombra. Possui de 70 a 90 centímetros de altura. A inflorescência é longa e totalmente sem relevância ornamental. É pouco exigente quanto à fertilidade do solo e é bastante resistente à seca. Multiplica-se por divisão de touceira, por brotos formados ao lado da planta-mãe e por secção da folha. Tendo em vista que ela se reproduz muito, pode-se arrancar manualmente as plantas que excederem no vaso, ou mesmo fazendo uso de uma faca ou uma pazinha de jardinagem. Acredita-se na cultura popular que a espada de São Jorge, ela tem o poder de afastar as energias negativas. Então, pelo sim ou pelo não, é uma excelente espécie para mantermos em nossas casas ou nos nossos ambientes de trabalho, não é mesmo?
Na sequência das espadas, vamos falar então da espadinha. Ela pode ser verde na forma típica ou verde-amarela na forma variegata. Na fotografia pode-se ver que a forma verde tem o nome científico de Sansevieria trifasciata honey e a variegata Golden Honey. É planta de meia sombra ou pleno sol, mas, assim como a espada de São Jorge, tolera bem a sombra. Ela possui de 15 a 20 centímetros de altura. Essas formas e variedades anãs não costumam florescer. Não é exigente quanto ao solo, mas deve ser bem drenado. Resiste à seca, mas o excesso de água pode ser prejudicial, causando o apodrecimento da planta. Multiplica-se facilmente pela separação das brotações laterais da planta-mãe. A quarta planta é a Begonia rex, ou Begonia beleaf. Como essas das fotografias, existem várias outras tonalidades, que são obtidas por hibridação da espécie original. Ela é extremamente ornamental, como podemos ver a beleza de sua folhagem. Seu colorido é realmente impactante. É planta de meia sombra e gosta do solzinho da manhã por pouco tempo. Possui até 40 centímetros de altura. A inflorescência, embora bonita e delicada, não tem valor ornamental diante da beleza das folhas. O solo deve ser rico em matéria orgânica, solto, bem drenado e mantido úmido. A begônia não gosta de vento e frio. Ela se reproduz por divisão dos segmentos dos rizomas, que é um tipo de raiz, e por enraizamento das folhas. A quinta planta é a Begonia maculata. Ela é uma planta nativa do sudeste do Brasil. Todavia, o seu cultivar, que é o desta da fotografia, tornou-se bastante famoso, muito usada hoje nas urban jungles. Não é sem razão, né, gente? Olha só que delicadeza, que maravilha! Esse tom verde oliva no fundo, com essas bolinhas brancas parecendo poá, fazendo uma alusão à decoração retrô. É muito linda mesmo, não é mesmo? E o verso dessa planta, com essa tonalidade vinho, um luxo verdadeiro. É planta de meia sombra, apreciando bem o solzinho da manhã por curto período de tempo. Ela possui de 40 a 60 centímetros de altura e a inflorescência, embora delicada e bonita, não tem valor ornamental, frente à beleza de sua folhagem. O solo deve ser rico em matéria orgânica, bem drenado e mantido úmido. Ela se multiplica por estaquia, que é da seguinte maneira: a gente arranca, tira mesmo um ramo desse aqui e planta. Então essa é uma forma de multiplicação da Begonia maculata. E também pelas folhas. É dessa maneira, a gente arranca a folhinha com um pedaço do pecíolo dela e colocamos no substrato. Ou mesmo a gente pega uma folhinha, corta ela aqui no meio e aí a gente coloca um palitinho para que ela encoste no substrato. E assim ela também vai enraizar, provavelmente daqui a 3 meses ou 4, não sabemos precisamente o período do enraizamento dela. Muito fácil. A sexta é a Peperomia obtusifolia. Ela possui a consistência suculenta. É de cor verde escura na forma típica. Verde-limão é a conhecida por gold e amarelo e verde na versão variegata. É de meia sombra ou sombra. Possui de 20 a 25 centímetros de altura. Sua inflorescência não tem qualquer importância ornamental. Gosta de solo rico em matéria orgânica, bem drenado, solto e mantido úmido. Multiplica-se por estaquia do caule. A sétima planta é o Syngonium angustatum, que
conhecido popularmente como cingônio. É planta de folhagem bastante ornamental, podendo apresentar variegação branca na fase jovem, tornando-se mais escura na fase madura. No vaso, à medida que vai sendo podada, ela vai enchendo e ficando bastante cheia e muito bonita. É planta de meia sombra e sombra. Possui de 10 a 30 centímetros de altura. Inflorescência sem valor ornamental. Deve ser cultivada em substrato rico em matéria orgânica, aprecia a umidade e regas regulares. Multiplica-se facilmente por estaca. A oitava planta é a Camedoria elegans, conhecida como Camedoria elegante. É uma palmeirinha de caule simples na cor verde escuro e muito ornamental. É de meia sombra, mede de 1 a 2 metros de altura. Sua inflorescência é sem valor ornamental e ela se multiplica por semente. A nona planta é a Fittonia albivenis, conhecida como fitônia ou planta mosaico. Essa planta existe em diversas cores. A do arranjo é verde com nervuras brancas. Há várias outras tonalidades além dessas apresentadas. É planta de meia sombra ou sombra. Ela é repitante, ou seja, cresce rente ao solo e mede de 10 a 15 centímetros de altura. Essa planta é muito boa para fazer forração em vasos. Aqui nesse exemplo, eu poderia ter colocado nesse vaso aqui com essa Camedoria uma forração morta, por exemplo, o pinus ou argila expandida, e eu fiz com a Fittonia. E olhem como ficou lindo esse arranjo, não foi mesmo? E com um detalhe, essas plantas, elas se comunicam para os cuidados, ou seja, são plantas de meia sombra, todas duas, as regas podem ser as mesmas, então não tem problema nenhum, porque o que nós não podemos fazer é colocar espécies de plantas que se chocam em relação aos cuidados no mesmo vaso, não é mesmo? E esse arranjo ficou lindo, não ficou? Olha que beleza! Inclusive este vaso eu fiz especificamente para receber esse arranjo. Mas em relação a esse trabalho artesanal, eu não vou falar nada agora. Vai ser objeto de um outro vídeo, ok? Voltando à Fittonia, a sua inflorescência não tem importância ornamental. Ela gosta de solo rico em matéria orgânica e mantido úmido e se reproduz por divisão da planta. A 10ª e última planta é o Philodendron moonlight, popularmente conhecido como Philodendron lua clara. Ela exibe um belo colorido. Quando novas as folhas, elas são verde-limão e à medida que vão envelhecendo, vão ficando mais escuras. É planta de meia sombra e possui até 70 centímetros de altura no vaso como o da foto. As inflorescências surgem nos meses mais quentes e são formadas de uma espata tipo bráctea, róseo avermelhada por fora e esbranquiçada por dentro. Gosta de solo rico em matéria orgânica, solto, drenado e úmido. Multiplica-se facilmente por estacas. Bem, gente, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado das dicas. No próximo vídeo, eu vou continuar falando acerca de plantas que ficam bem em ambientes internos, porque o meu objetivo é ajudar a quem está interessado em fazer uma linda urban jungle, ou em casa ou no ambiente de trabalho, ok? Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, deem o like e cliquem no sininho. Um abraço e até a próxima. Obrigada!